auxiliar. Então, bora lá. Gente, boa noite a todos e todas aí que começaram agora aí. Estamos aí juntos nesse material e nessa revisão. Esse assunto importante que é a período regencial, né, que é um período de virada para o Brasil. E a nossa última, inclusive, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, lembrando alguns pontos importantes da nossa última aula, né, quando nós tratamos do período do primeiro reinado e o início do período regencial, certo? Que foi de extrema importância. Então, sem mais delongas, vamos dividir essa tela e vamos embora para a aula. Eu espero que a aula de hoje seja tão boa como foi da outra aula que vocês. E eu espero que participem, porque eu passei boa parte, né? Vocês estão silenciosos, que eu estava jurando que vocês não estavam entendendo nada. Que bom que vocês entenderam. Mas, enfim, bora lá. Só para iniciais, para a gente relembrar e a gente pegar o barco. Para aqueles que estão revendo o assunto, bom que está revendo, e aqueles que não assistiram a aula, esse material vou colocar já de hoje, né? Passada para vocês. Bem, quando a gente falou a respeito do período regencial, falamos da importância da nossa Constituição, da primeira Constituição do Brasil, que ocorreu ali pós a proclamação da independência, certo? Nós tivemos aí a convocação da Constituinte pelo Pedro I, na qual é importante lembrarmos que nessa elaboração da Constituição, a convocação da Assembleia Constituinte, existiam dois partidos no Brasil, o Partido Brasileiro, que era a maioria na Constituinte, o grande proprietário, rurais e as camadas urbanas, crescente nesse período do Brasil. Essa Constituição vai ser conhecida como a Constituição da Mandioca, porque para você ter uma bota, você ter um certo recurso financeiro, esse recurso financeiro lhe daria tempo ou você se tornar um eleitor, ou quem sabe, dependendo, né, você se candidatar ao deputado ao Senado. Bem, como é que se media isso? Se você pudesse comprar um certo valor de mandioca, que era então a farinha de mandioca, o trigo brasileiro desse, você estaria apto a se tornar uma pessoa participante da vida política brasileira. Então, o Partido Brasileiro era este, e contraponto tinha um partido português, esses aliados de Pedro, né, Pedro I, principalmente esse grupo vai ser retado pelos vários da coroa, grandes comerciantes, né, comerciantes portugueses, que passaram a dominar todo o comércio nesse período, Ô, e o Rafa, exército brasileiro, aliás, o exército brasileiro. Oi, Juju. vê, eu Voltou? tava estudando esse assunto. Não, eu tava estudando esse assunto, eu não Ah, entendi muito bem o que foi o voto censitário. massa, massa. Vamos falar aí do que você achar aqui, que a gente inicia contigo, tá bom? Então, nós temos os grandes comerciantes portugueses e o exército. Esse exército não é o exército brasileiro, tempos depois, por enquanto, nesse período do reinado e da regência, o que nós teremos é um exército de origem portuguesa que vai abandonar a causa portuguesa para se tornar aliado, né, de Pedro I. Ok? Bem, essa característica que é o voto censitário que Gil está perguntando é o seguinte: característica dessa Constituição, a liberdade econômica, que era o contraponto nesse momento aí no Brasil, porque ainda vivíamos dentro de um regime muito ligado ao formato do antônimo. Por mais que na Europa ventilasse as ideias do iluminismo para principalmente as críticas do antigo regime, e durante o século XVIII estouraram diversas revoluções, menos no Brasil, importante salientar. E a nossa independência não teve participação popular, apenas da elite. Então, é um grupo que queria uma liberdade econômica num padrão para, quem sabe, assim, entrar nessa perspectiva do liberalismo, né? A proposta da Constituinte, é importante lembrar que eu botei de verde porque era a proposta do Partido Brasileiro, era dar mais poder ao parlamento, então reduzir o poder do nosso imperador. O grande problema é que Pedro I ele foi acostumado num regime, certo? Num regime absolutista. Uma coisa que ele vai querer, lógico, é dar poder aos outros. Bem, e aí entra na questão que o Ju perguntou, que é a questão do voto censitário. O voto censitário, Ju, é renda. Você tem que ter dinheiro a se tornar elegível, ou ao mínimo, nesse contexto brasileiro,
você poder participar da vida pública. Como? Você tem um grau de condição eleitoral. O sistema eleitoral hoje, que dos 16 ao 18, até os 18 anos, né, que é o 17, 12 meses, 11 meses, você é um voto facultativo, você vota se você quiser, e depois de 70 anos você vota se quiser. Entre os 18 e 70, você é obrigado a votar. Ele vota. A partir desse momento, ele vota. E como é que ele vota? Quem é esse cidadão? Mulheres, homens, Rafa, mulheres, homens. Oi, filha, cortou? o áudio tá cortando. Tá cortando, né? Tá o caso. Eu acho que é por causa. Tá cortando muito. É a internet, é a internet. Olha, a internet está quebrando comigo já faz dias. Ainda está cortando. Me dá um feedback aí, por favor. Ainda está cortando? Tá melhor. Ju, tá melhor? Beleza, bora lá. Daniel, microfone, me diz aí que cortou muito para você, para poder repetir. Voltou a cortar. Caramba. Gente, vamos fazer o seguinte: fica aí na sala. Eu vou mudar de lugar aqui do quarto para ver se melhora. Eu estou roteando o 4G para ver se ajuda. Aqui não tá ajudando. Eu não sei se é por causa da internet. E olha que eu já saí da casa, da internet da casa para facilitar. Né? Mas, enfim. Vamos tentar continuar. Vamos ver. Bora lá. Continua travando, continua cortando. Fala aí, alguém. Tá melhor. Tá certo. Vou tentar ficar muito móvel, porque eu estava me sacudindo muito. Certo. E nessa Constituição que a gente estava falando, que era esse voto censitário? Então, a ideia nossa hoje de Constituição, a nossa Constituição hoje, podermos votar sendo mulher, homem, né, independente da nossa classe social, independente a nossa raça, a cor, o que for, desde que seja brasileiro, né, e no caso assim, que tenha cidadania brasileira, não que não tenha, mas que tenha cidadania brasileira, e que possa se tornar eleitor. Nesse período aqui, não. Quando a gente fala de voto censitário, a pessoa tem que ter dinheiro, ok? A pessoa tem que ter um valor para poder se tornar, participar da vida pública. E como é que acontecia isso? Veja só, para você se tornar uma pessoa passível de voto, não é que você vai se candidatar, é que você vai ser um eleitor. Vamos dizer que se você tivesse renda para comprar 100 quilos de farinha de mandioca, você estava apto a se tornar um eleitor. Ou seja, você poderia indicar alguém. Indicar alguém. A segunda forma, aí você vai ter o seguinte: se você tem condição financeira de pagar por 300 quilos de farinha de mandioca, você está num patamar que você pode se candidatar a deputado. Agora, se você tem dinheiro para comprar 500 quilos, eu só estou dando exemplo, só para você ter ideia, 500 quilos de farinha de mandioca, então você pode se candidatar ao Senado. Entendeu aí, Ju? Como é que é o esquema? É Entendi. renda. Massa? Beleza. Claro que essa Constituição não foi de agrado do presidente, do imperador, e no dia 11 de novembro ele dissolve essa Assembleia Constituinte e diz: ó, vocês têm de hoje para amanhã para reorganizar essa Constituição, que é uma vergonha, porque ela está tirando os meus poderes. Não é isso que a gente tem acertado. Como não deu em nada, ele dissolve definitivamente a Constituinte e de 12 de novembro
de 23 até 1 de março de 24, ele estava trabalhando nessa Constituição, o imperador trabalhou na Constituição, e desse momento ele promulga não, outorga. Ou seja, o que é uma Constituição outorgada? É uma Constituição que teve a participação popular, né, daqueles tidos como representantes do povo, não puderam escrever um texto para ser aprovado. Foi pelo imperador. Ok, e aí, claro que nesse formato ele vai ter a monarquia, o regime centralizado, o padroado, tudo que a gente viu. O voto censitário sendo que é aberto. Né? Ele queria saber em quem você estava votando. Divisão dos 4 poderes, executivo, legislativo, judiciário e o acima deles, o moderador. Bem, vimos que com o nosso Pedro I não era lá o grande cara da popularidade. Ele vai ter problemas com a aristocracia rural, porque vai ter problemas financeiros no Brasil, ele vai ser um péssimo administrador, ele vai enfrentar problemas aqui em Pernambuco, como todo mundo sabe, pernambucano adora uma treta, uma confusão, e aqui não vai ser diferente, eles vão arrumar aí a Confederação do Equador, que vai tentar derrubar o regime, né, e momentaneamente consegue, mas depois é severamente perseguido, né? E para completar a crise dele, o problema da cisplatina, né, que o Brasil entra em guerra para piorar mais a economia que já estava quebrada, já estava lascada. E a cereja do bolo vai ser o problema no trono português. Que trono é esse? O pai dele morre, ele não quer assumir lá, ele diz que a filha vai assumir, mas a filha é de menor, e aí no momento que a filha deveria assumir, aí quem vai assumir é o tio, que vai dar um golpe, ele se revolta, tenta mandar tropas daqui do Brasil para lá, para repreender essa confusão, o golpe lá do tio dele, do irmão dele lá, e aí ele vai ser criticado. Ele prefere abdicar daqui para ir para Portugal e o filho dele, Pedro II, deveria assumir o trono. O único problema é que Pedro II é de menor. E pela Constituição, caso isso ocorresse, o Brasil deveria entrar no período de regência. A regência, que vai de 1831 a 40, não vai ser um período de estabilidade, pelo contrário, vai ser um período de problemas políticos constantes. Vai ser um período instável. Vai ter revoltas, a economia não anda e o Brasil, mais uma vez, fica em crise. E aí, nessa nossa fala, né, falamos também da alternância do poder dos partidos políticos. Né? Nós vimos o exaltado, o moderado e o restaurador. O restaurador sonhava na volta de Pedro I para o trono. Bem, depois que Pedro morreu, aí eles definitivamente desistiram da ideia. Nessa variação entre trina provisória até realmente de trina permanente, e na trina permanente o pensamento liberal estava começando a ser articulado, expresso e tudo mais, né? E aí começa um período de reformas, de mudanças, né? Autonomia das províncias, tudo isso acontecendo, a fundação da Guarda Nacional, a figura de Diogo Feijó como ministro da Justiça em destaque e tudo mais, sendo que depois disso, aí é quando entra na aula de hoje, né, a gente até falou um pouquinho aqui sobre esses partidos políticos, que é importante a gente lembrar, né, desse detalhezinho, que no período regencial, aquele que, no início que eu falei, o Partido Brasileiro e o Partido Português, meio que se misturam agora com outros grupos, né, o Partido Brasileiro vai ter dentro do seu grupo o Partido dos Exaltados, no Partido Português vai ser no chamado Partido Restaurador, isso no início da rede, depois, já para o final, esse exaltado vai se transformar em progressista, o moderado vai se transformar no regressista, sendo que esse regressista vai juntar alguns dos exaltados e alguns do restaurador, já que Pedro, primeiro, ele termina morrendo, então tem motivo de desejar a volta dele. Bem, e quando vai se iniciar o segundo reinado, nós teremos mudança. Veja como os partidos políticos mudam de nome aqui no Brasil, né? É uma facilidade. Aí já temos do progresso liberal e o regressista, o conservador. E aí vem depois aquela piada, né? Não há nada mais conservador do que um liberal no poder. E aí vai. E aí começa esse regresso conservador, que é a nossa aula de hoje.
Vamos lá. Dentro disso tudo que a gente viu, vai ser promovida a eleição em 1835. Quem vai assumir é Antônio Feijó, né? Só quando assume o Brasil, ele tem eu acho que os nossos filhos têm uma marca peculiar. Uma vez, Feijó também é a característica de um péssimo político. Como eu disse, o Brasil vivia ainda dentro de uma crise financeira que vinha desde o início do século, né? Estávamos em 35, não foi resolvida a crise financeira. E vai ser agravada no período da regência por causa das revoltas que vão ocorrer durante o período. E aí é que tem o grande detalhe, né? Porque, por exemplo, no governo dele vai estourar a crise dos cabanos e da farroupilha. E a farroupilha tem um detalhe que dura mais tempo do que as outras revoltas. Então, há um desgaste na figura política, há um desgaste maior na economia. E sendo assim, o que ocorre nesse processo? Devido nessas eleições, há uma vitória do Partido Regressista. E liga. Veja, Feijó, ele era da ala mais liberal, mais progressista, né, mais avançada. Sendo que quem vai ter maior participação nas cadeiras de deputados e senadores vai ser o Partido Regressista. E aí, simplesmente, os caras cruzam o braço por não ser aliado político, não concordar com as coisas do Feijó, diz, com Feijó eu não trabalho. E paralisa os trabalhos que estavam sendo dando andamento dentro da Câmara dos Deputados e no Senado brasileiro naquele período. Qualquer coisa não é mera coincidência. Aliás, é mera coincidência, brincando. Mas nesse instante, o que acontece? Feijó entra no impasse. Veja, já estamos há 4 anos no formato de regência, ok? Nós está estourando pelo Brasil diversas revoltas e ainda vão estourar mais. Feijó se vê numa situação complicada e para ele diz o seguinte, tá, tudo bem, vai trabalhar comigo, o Brasil não pode ser prejudicado, então vamos fazer o seguinte, eu renuncio e quem assume o governo brasileiro, né, vai ser Araújo Lima. Araújo Lima, então, se torna um novo regente brasileiro. Bem, com isso, começa um outro processo. Como vai ser caracterizado o governo de Araújo Lima? Araújo Lima ele vai ser caracterizado, né, por esse caráter mais conservador, né? Ele vai ter um caráter mais conservador. E aí, o que acontece? Durante a regência, vão ser elaborados os chamados atos adicionais à Constituição, né? Que são artigos que serão acrescentados ou acrescidos na nossa Constituição, que é a questão do poder moderador. Bem, a do ato institucional, né, vão ser acrescidas algumas informações, mas principalmente vai retirar o caráter liberal. Porque a ideia é trazer o controle de volta à mão do poder, ok? E também vai ocorrer mudança no nosso Código Criminal. Mudanças. Então, essas ações vão de encontro ao trabalho que tinha sido feito logo no início. Beleza?